Meu querido, gravando. Vamos continuar na parte de configuração eletrônica. A gente parou no cátions. Vamos fazer a configuração dos ânions, certo? Aqui, compartilhar. Aqui. Gente, antes de começar, eu já fiz uma avaliação uma vez já de como é que está sendo a aula, todo mundo gostou e tal. Mas faz uns 2 meses que eu não pergunto. Quem tiver alguma dúvida... A sua aula é de boa, pô, relaxa. Não, mas é bom sempre alguém... Professor, faça isso, faça aquilo, então... Quem quiser no chat colocar uma observação do que tá achando... ótimo, já. Não, mas para alguém, para outra pessoa pode estar com dificuldade, entendeu? Aí é bom colocar aí no chatzinho. Só falta uma coisa, Paulo. Você tem que começar a aula dançando, que nem Micheline começou hoje. Dançando? É. Não, por que dançado não? Concordo plenamente. Né? Porque às vezes pode pegar mal. Cara, esses dias eu tô mais contido, sabe? Eu até evitando as brincadeiras, evitando algumas coisas, porque... Porque às vezes a pessoa entende errado, aí eu não quero problema pra mim. Entender. Às vezes você tenta ajudar e acaba a pessoa não gosta, né? Então vamos lá, ânions. Então, ânions, como vocês sabem, são elementos que... Eu já estou gravando, tá? Desabilitei. Aí quem tiver alguma observação importante para fazer, coloca no chatzinho, depois eu uso, certo? Então, ânions são elementos que perdem... ganham elétrons, quer dizer, desculpa. Então, os cátions, eles perdem elétrons e os ânions são elementos que ganham elétrons. Então, se eles ganham elétrons, o número de prótons é sempre menor que o número de elétrons, certo? William, yes. Então, aqui no íon ânion, na configuração, você vai, em vez de tirar que nem for um cátion, você vai fazer o quê? Você vai adicionar elétrons. Ok? Daqui a pouco eu faço os exemplos. Então, você coloca os elétrons no subnível incompleto, sempre no subnível mais energético. Lembra que quando você tira da camada eletrônica? Certo? Quando você tira os elétrons, você está tirando da camada da camada de valência. Você sempre começa da camada de valência. Quando você for adicionar elétrons, você adiciona no subnível mais energético. Certo? Tem esse pequeno detalhe aí. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, acho que eu já dei esse exemplo, mas vamos recapitular aqui. O oxigênio Z igual a 8, então a configuração dele normal é essa daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P4. Deixa eu ver só se alguém tem alguma reclamaçãozinha. Ainda. Alguém sabe de Luara? Faz tempo que eu não vejo Luara. Luara assistir as aulas faz um tempinho, deixa eu ver se ela tá na sala. Faz um tempinho que eu não vejo, não a vejo. Não vi ela é uma vila bem pequenininha, né? Vi ela. Faz tempo que eu não a vi. Não, tá não. Luara tá dormindo. Então, oxigênio Z igual a 8, tem 1S2, 2S2, 2P4. Resultado fundamental neutro. Ok? Então, aqui o subnível mais energético, 2P4. Então, o oxigênio, o íon dele é 2-, ou seja, ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Ele ganha elétrons. São o elemento químico, por exemplo, na sexta família, a família 6A, eles tendem a ganhar 2 elétrons. Certo? Quando for fazer uma ligação química, eles tendem a ganhar 2 elétrons. Então, se ele ganha 2 elétrons, você tem que adicionar 2 elétrons aqui, ó. Certo? Então, aqui o oxigênio, deixa eu só... Não, depois eu coloco. Então, o oxigênio aqui Z igual a 8 normal, e aqui vai ficar com quantos elétrons? 10. Certo? Vocês fazem aquele mesmo esqueminha, deixa eu fazer lá. Você faz aquele mesmo esqueminha. Inserir, caixa de texto. Aí você vai fazer o seguinte. Aí você vai colocar aqui P é igual a 8. Só que o E vai ser igual a quanto? 8. Tá menos 2, coloca mais 2.
Aí vai ficar com quanto? 10. Certo? Então, aqui é a forma ionizada dele. Tem 10 elétrons. Então, quando você for distribuir, você tem que distribuir 10, não mais 8. Ok? Pronto. Aí, como é que você distribui? Você coloca os 2 elétrons aqui no subnível mais energético. Cabe 2? Cabe. Certo? Vou desenhar o átomo. É bom sempre desenhar, né? Deixa eu ver se eu tenho mais já um desenho aqui. Não tenho nada. Vamos desenhar aqui. Quando desenho, vocês aprendem mais. Quer ver? Então aqui eu vou desenhar o núcleo. Tchau. Tchuf. Aí o núcleozinho. Quantas camadas ele tem, hein? Quantas camadas, Alexandre? Quantas camadas esse rapaz tem aí? Quanto? 3? Duas. Aqui, ó, 2. Então, 2 camadas. Aqui é a primeira camada. Esse aqui eu vou tirar o contorno, preenchimento aqui. Sem preenchimento. Bom, rapaz. Primeira camada. Quantos elétrons na primeira camada? 2. 2. Eu vou botar os 2 elétrons aqui. Viu? Primeiro. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, aqui os dois da primeira camada. E você vai também, meu querido. Pronto, camada K. Aí isso aqui eu vou botar de vermelho. Desenhar um átomozinho bem bonitinho aqui. Vou matar. Preenchimento da forma. Esse rapaz eu vou colocar de roxo. Pronto. E esse doidinho aqui também vai ficar roxo. Tchuf. Aí. Agora a segunda camada. Vou copiar essa danada aqui. Desenhando um átomozinho de oxigênio. Maior. Não tá meio rock and roll não, mas dá certo. Aí agora vamos colocar quantos elétrons aqui na segunda camada? 8, né? Aí eu vou colocar, bicho, são 8, né, mano? Ctrl C, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ah, professor, mas só tem 6. Não, só tem 6. Aqui é o ionizado. Aí eu vou destacar os 2 elétrons que a gente adicionou, certo? Opa. Você... A gente perde um tempinho, mas quando desenha, vocês gravam melhor, tá ligado? Você vem pra cá. Você... Não, vai pra lá. Você... Vem pra cá. Aí, garoto. Ah, meu pai. Aí eu vou pintar. Aí eu vou pintar esses 2 aqui que a gente... Se eu vou botar 2 aqui, eu vou pintar cor diferente. Só para destacar, dizer que foi eles. Tem 8? 6, 8. Aí eu vou pintar esse rapaz aqui. Oi. Hoje é só exemplo, né? Não, estamos continuando, né? Estamos continuando a parte de ânions. Aí... Você... Pronto. Aí, garoto. Isso aqui é o átomo ionizado. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, mas esses 8 aqui tá ionizado porque 2 a gente adicionou. Certo? Deixa eu salvar logo aqui. Certo? Aí já temos um exemplozinho aqui, o bromo. Bromo 35, aqui tem menos, viu? Menos. Então, a gente distribuindo aqui... Deixa eu só... Distribuindo normalmente... Vamos lá, 35. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Pronto. 20. 3D10, 30, 4P5. Então, normalmente é isso aqui. Só que ele não tem
35 elétrons. Ele tem quantos aí? Tem quantos elétrons ele? Vou desligar essa televisão. 36. Por que ele tem 36? Porque ele tá ionizado. Porque ele ganhou um elétronzinho aí, ó. Certo? Ali menos um. Deixa eu desligar a televisão aqui. Então ele ganhou um elétron. Então você tem que adicionar o elétron aqui no subnível mais energético. Então se você adicionar um, o P ainda cabe mais um, ó. E fica P6. Aí você coloca aqui. Certo? Então essa aqui é a parte neutra e essa aqui é a configuração do íon. Certo? Configuração neutra, configuração do íon. Certo? Lembra, ó, subnível mais energético você adiciona. Dúvida aí, gente? Deixa eu colocar o chatzinho aqui aberto. Ô Zeudo, depois você vê claro ali. Vou deixar aqui. Vamos para outro. Enxofre. Eu queria apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Quer ver? Pronto. Distribuam aí, por favor, esse íon. Enxofre 16, 2 menos. Veja como é que fica a configuração dele. Z16. Certo? Aí você primeiro vê quantos elétrons ele tem. É a primeira coisa. Quando está ionizado, sempre faça aquilo. Quando tiver ionizado, sempre faça isso, para não se confundir depois. Número de prótons. Às vezes nem precisa do número de prótons, mas eu coloco 16, normal, Z igual a Z. E o número de elétrons, você faz isso. Ó. Seria 16, mas ele tem mais 2. Porque aqui está menos, você coloca mais 2. Então, você vai ter que distribuir 18. Pronto, faz isso e distribui agora. Não distribui 16, distribui de quanto? 18. Certo? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Águida, Alexandre, Alice, Ana Beatriz. Tá faltando, não, Ana Beatriz está aqui. Eu acho que tem 3 Ana Beatriz no nome. Isadora, não lembrei quem é, não. Não, tem 3, tá aí. 1, 2, 3. Cadê Isadora? Tá aqui. E eu sei quem é Isadora. Passei o final de semana todo querendo me lembrar. Tá dormindo aí? Tá. Oi. Pedi pra Isadora. Olha, se eu pedir pra você ligar a câmera, você liga aí pra eu ver quem é. Clara Mello, Léo Carrilho, Cara Rebouças, Clarice, Chloe, Daniel, Eduardo, Fernando, Gabriel Goiaba. Esse Eduardo Estevam é Dudu, né? É. Gabriel Goiaba. Guilherme, Barra, Heloísa, Isadora. Será que ela vai ligar, hein? Dudu Eduardo Melo? E Eduardo Estevam é o outro. Ela não sei, mas não sei quem é, não. Tô querendo lembrar quem é Isadora. Hein? Eduardo é do nono A, é. É mesmo, Eduardo. E o outro, Dudu. E Dudu parece que tá assistindo as aulas, não, né? Então. Ou tá? Dudu tá assistindo as aulas? Toda aula ele tá. É porque eu vejo os dois, Eduardo. Aí eu me ligo só uma pessoa, que nem eu fazia com Larissa. Eu pensei que Larissa não tava assistindo e ela tava. Fizeram aí, galera? Quanto é que deu o subnível mais energético aí? Dantas, Pedro Arthur. Quantas pessoas tem nesse babado aqui? 61. Quanto é que deu aí o subnível mais energético? P6. Vamos lá.
Então, eu escondi aqui o ouro. Deixa eu só tirar esse. Vamos lá. Pronto. Então, seria 3P4, né? Normalmente seria um S2, você distribuiu 16. Um S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P4. Só que Maria Eduarda levantou a mão. Foi sem querer. Então, seria 3P4. Foi sem querer, Paulo. Foi sem Ixi, querer. Tá bom. Valeu. Então, seria 3P4, mas aqui você tem que adicionar 2 elétrons aqui. Cabe? Cabe. Então, aqui, se você adicionar 2, o P vai para 6. Então, entra aí. Ó. Certo? Então, aqui é a configuração do S2-. Isso aqui é do S normal, S2-. Certo? Isso aqui tem mais um exemplo? Não, isso aqui é S2-, tal. Pronto, vamos responder agora. Dá para ver aí? Deixa eu aumentar. Vamos fazer esses exercícios que é sempre bom. Pronto. Considerando o elemento M, genérico, qualquer, que apresenta a configuração eletrônica do S2, do S2, 2P6. Então, lembrando que eu não respondi ainda não, viu? Claro, acho que vocês não têm como responder ainda. Porque a gente não, quer dizer, a gente viu ano passado. Mas vamos tentar, vamos lá. Pelo menos a gente revisa alguma coisa. Porque aqui tem a configuração das famílias ainda, que é assunto da próxima. Mas vocês viram ano passado, tomara que lembrem ainda. Então tem essa configuração até o 3D5, pode se afirmar aqui. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Primeira coisa, quantas camadas? Ó, da configuração você já sabe, número de camadas. Quantas camadas ele tem? Ai, meu joelho. 4. Então tem 4 camadas. Vou colocar aqui, meu Deus do céu, peraí. Vou colocar o que a gente vai fazendo aqui. 4 camadas, inserir caixa de texto. Então, daqui você já sabe, ó. 4 camadas o rapaz tem. Lá. 4 camadas. Deixa eu ver aqui. Então, você já sabe o número de elétrons por camada, né? Quantas camadas tem a primeira? 2, ó. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, quantos? Se você estudem quiser ligar o microfone para responder, pode ser, viu? Só para responder agora. Depois desliga o microfone. Se não dá microfone. 8, tá aqui, ó. Terceira camada, quantos elétrons aí? 7. Não. 7. Eita. 13, ó. 8 mais 5, 13. E a quarta camada, 2. Aí. 2. Pronto. Já sabemos números por camada. Subnível mais energético, 3D5. Ou seja, os elétrons mais energéticos do átomo não estão na última camada, estão na terceira, que é a penúltima. Certo? Então vamos ver as alternativas. Seu número atômico é 25, certo ou errado? Certo. Então, para saber o número atômico, é só somar os elétrons tudinho. Certo? Então vamos somar aqui esses danados. 2 e 2, 4, com 6, 10. Lembrando que não é o número da frente, não, viu? É o expoente, que conta o número de elétrons. Esse número da frente é a camada. Esse número de cima é o número de elétrons. Ah, professor, como é que eu sei o número atômico do número dessa? Se ele está no estado fundamental, ou estado neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? 2 e 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então, até o 4S12 eu já conto 20, certo? Com 5, 25. Então, a 1 está certa. Se a 1 está certa, vai embora a letra C. Vou botar de vermelho. Tchuf, e vai embora a letra E. Pronto, já estamos eliminando já. Certo? Pronto, sobrou só 3. Então, a 1, 2, 3. A B, 1, 3. A D, 1 e 4. Então, se a 2 estiver errada, a gente já elimina a letra A. Então, vamos lá. Possui 7 elétrons na última camada? Sim ou não? Tem 5 só, Paulo. Tem 5. Na última camada, macho? Na última camada tem Na 2. última camada tem 2, ó. 4S2. Ah, certo? tá, eu confundi. Então, a 2 vaza. A letra A vai embora.
Então, um 3 ou um 4, certo? Apresenta 5 elétrons. Aqui não dá para vocês responderem ainda, porque pertence à família 7A, certo? Então, aqui, isso aqui é da família B, certo, gente? Isso aqui é da família B. Por que da família B? Se vocês, a gente viu isso aqui ano passado, no finalzinho do ano. Acabou em D ou F. Se acabar em D ou F, é família B. Deixa eu até colocar aqui. Oi? Aí você faz uma vitamina no mamão, tá? Então, se vocês podem anotar essa observação, acho que vocês não lembram, era para lembrar. Família B. Aí eu vou colocar aqui acaba em D. Então, se a configuração acabar em D ou F, é família B. Então, a 4 vai embora. Certo? Se a 4 vai embora, aqui está dizendo 7A. Se a 4 vai embora, sobrou só a letra B de bola. Apresenta 5 elétrons desemparelhados. Desemparelhados são os subníveis mais energéticos, que às vezes eles chamam, certo? 5 elétrons desemparelhados são esses aqui. Ó. São os subníveis mais energéticos. 5 elétrons são os elétrons mais energéticos. Então, por eliminação, se vocês pudessem fazer por eliminação, se a gente já tivesse visto as famílias, fazia. Ok? Mas aqui a observaçãozinha que a gente viu no final do ano passado. Família B acaba em D ou F. Eu vou já aproveitar e colocar aqui para vocês colocarem aí. Família A. Aí acaba em S ou B. Certo? Então, para a próxima matéria, depois de números quânticos, a gente vai começar a ver tabela periódica. A gente vai revisar isso aqui. Ok? Bugou por quê, Matheus? Cadê Matheus? Travou aí? Ela é desemparelhada, deixa eu entrar na tabela periódica. Aí eu falo sobre elétrons desemparelhados, certo? Ai, meu joelho. Quando entrar na tabela periódica, aí a gente vai ver a configuração da família B. Aí a gente vai ver por que se chama elétrons desemparelhados. Professor, essa parte do 3D5, esse exercício, eu não vi que tinha família, né? Que a gente não viu ainda na tabela. Mas para a gente relembrar o final do ano passado, para acabar em D, se acabar em D ou F, a configuração acabar em D ou F, aí é família B. Ok? Deixa eu colocar uma tabela periódica aqui para a gente só rever isso aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tabela periódica. Quem tiver com a tabela periódica aí vocês acompanham. Deixa esse bichinho aqui. Quem tiver com a tabelinha, mesmo que da agenda, já dá certo, certo? Imagens. Então, para vocês verem, lembrarem, né, a tabela periódica é dividida em duas famílias, que são as colunas, certo? Bora, meu querido. Às vezes o Zoom fica ligado, o computador fica lento. Está faltando 10 minutos. Certo. Então, você tem a tabelinha periódica aqui e esse aqui dá certo. Certo? Aqui que esse negócio abra. Deixa eu ver se eu colo lá. E colar lá no... Deixa eu abrir. Vou colocar a tabela para a gente rever o que é familiar e família B. Então, familiar são os... Nossa linha da doação familiar
são essas colunas mais em cima. Essa e essas aqui. Certo? Então, essas colunas mais embaixo aqui da tabela periódica são a família B. Então, todos esses elementos que pertencem à família A são essas duas e essas 6 aqui. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Certo? Todos esses elementos aqui dessas colunas mais em cima, eles acabam, a configuração deles acaba em D ou F. D ou F não, desculpa, S ou P. Certo? A configuração acabou em S ou P, então você já sabe que é família A. Aí qual é a família? Aí a gente vai ver como é que a gente descobre a família pela configuração eletrônica. Certo? Já esses elementos que estão aqui nessas colunas mais embaixo, essas 10 são 10 colunas, meu Deus, 3, 6, 10, são 10 colunas aqui, certo? Que vai do 3 e acaba no 2, a gente vai ver também. Então, todos esses elementos, eu dou minha cara a bufete, como isso aqui acaba em D ou F. Certo? Família A acaba em S ou P, família B acaba em D ou F. Então, como essa configuração aqui acabou em D, isso aqui é família B. Então, se é família B, vai embora o 4, né? E de família A. Aí sobrou só 1 em 3, mas a gente vai ver quando estudar a tabela periódica, é elétrons desemparelhados. Certo? Deixa eu ver se aqui já tá pra gente fazer. Dá para fazer. Aí vamos lá, deixa eu só botar um retângulo aqui. Dê a resposta aí. O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio, em ordem crescente de energia. Então, ordem crescente de energia, o que é que você faz? A configuração. O diagrama. Distribui no diagrama de nos polos. Certo? Façam aí 38. Lembrando que não está ionizado, certo? 38 normal. Então, distribuam aí em ordem crescente. Matheus, isso a 4 tá errado. Tá, Matheus, a 4 tá errado. Então, por isso que ficou 1 em 3 só. Certo? Deu certo aí já? Acho que dá, né? Vocês já estão craque nisso aqui. Então vamos lá. Vamos ver se bate uma resposta. Nas minhas contas, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, não é? Então começa aí nos 20. Então é o seguinte, se até o 4S2, ordem crescente de energia. Então isso aqui vai embora. Essa letra C vai embora. Porque está 4S2. Depois de 3P6 está 3D10. Isso aqui não é ordem crescente. Certo? Ordem crescente de energia segue o diagrama de nos polos. Então essa aqui vaza. 4S2. Esse aqui também vaza, porque depois do 3P6 está 4P6. Vaza também. Então, esses dois aqui, deixa eu ver se está tudo certo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Depois do 2P6 é 3S2. Aqui está 3P6. A letra E vaza também. Já deram a resposta aí de vocês? Deu a resposta? Eu já estou vendo a resposta aqui, eu acho já. Qual foi a resposta de vocês? Letra? Letra. Isso. Então, aqui você já dá errado também, é porque depois de 4S2 tem 4P6. Então, não é ordem crescente não, né? Então, vai embora também. Então, se você fizer a configuração bem direitinho, você vai chegar na letra A. Lembrando que eu acho que todos têm 35. Todos têm 35. Certo? Mas a ordem crescente é a letra A. 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Aqui tem 38. Ok?
Os outros não estão em ordem crescente. Isso aqui está na ordem, esse aí, letra C, está na ordem de camada. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Certo? Então aqui a letra A de Ana Beatriz. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Dá, gente, dá para fazer. 3 minutos. Como é? 3 minutos, falta. Deixa eu só botar o outro fone aqui, porque eu não escutei, não. Fala aí de novo, meu jovem. Falta 3 minutos. Mas eu abro outro pra gente ficar mais 15, certo? Eu abro outro pra gente ficar mais 15 minutos. Vamos lá, façam essa daí. Sendo subnível 4 assim, então ele já deu subnível mais energético. Certo? Então, do subnível mais energético, você distribui, faz a distribuição todinha até chegar nele. Então, quando chega nele, você já tem toda a distribuição. Aí você sabe o número atômico, você sabe o número de camadas, sabe elétrons por camada, sabe tudo. Certo? Então, vocês vão fazer a distribuição. Por que isso aqui está errado? Subnível. Não sei. Vocês vão fazer a distribuição até chegar no 4S1. Oi? Essa de 15 minutos você vai abrir depois, você vai gravar, porque eu não podia assistir não, você aí. Vou gravar, eu gravo tudo. Outra que eu vou postar no logística. Tá ok. Então você distribui até o 4S1. Faça a distribuição aí primeiro. Dá um tempo, 2 minutos. Distribuíram? Então, a distribuição dele, eu acho que vai dar isso aqui, ó. Vamos lá. 1S2. Eu vou fazer assim, mas isso aqui é expoente, S2, viu? 1S2. 2S2. Quantos minutos? 1 e 10. 2P6. 3S2. 3P6. 4S1. Pronto. Tá a distribuição dele. Eu vou fechar essa e vou abrir outra. Só um minutinho para botar o link lá. Pronto. Benção. Deixa eu abençoe. E o celular, Clarinha, me dê? Zelda, pega o celular dela aí. Vai ficar com o celular, não. E nem tomou café, nem tomou banho. Só quando for dormir, são 20 minutos só, sabe disso. Então, vamos lá. Então, tá aqui o 3S1. Desabilitar. Então, tá aqui o 4S1. Então, vamos lá quais são as alternativas que são corretas, né? O número total de elétrons desse átomo é igual a 19, então a gente vai contar os elétrons aqui, ó. Era para estar expoente, não tá, né? 2, 4. Vou colocar o chato aqui. Ainda não saiu de outro, não. Como é? Ainda não saiu do YouTube, não. Tá travado aí? Né? O YouTube tá uma bomba. Tá travando direto. Foi pro seu WhatsApp agora. Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Pai, cadê o carregador? Deu certo aí? Cadê meu carregador? Pronto, deu certo. O carregador do seu celular? Não sei. Eu vou colocar, mas você não pode pegar energia não, né? Vamos terminar aqui, eu coloco. Não, pai, o seu Deus vai botar. Certo? Onde é que tá? Não sei. Deixa ela colocar. Daqui a pouco eu coloco, mano. Daqui a pouco. Pai, Então aqui. pode usar seu carregador? Pode. Mas eu pego um negocinho branco ali e coloco para carregar. Número total de elétrons é 19. Vamos contar aqui. 2, Pai, deixa que eu 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 1, 19. Então deixa eu tirar esse retângulo aqui.
Então a primeira está certa. Então se a primeira está certa, vai embora a letra B. Vaza. Vai embora a letra C. Vaza. E vai embora a letra E. Deu resposta de vocês aí? Então, ou é 1 e 2, ou é só 1. Então, a 3 não precisa nem ver ela, né? Pai, Pronto. Dê a Zeldinha para colocar. não, pai, não foi Zeldinho que pegou. Certo, mas peça ela para colocar, para carregar. Foi eu. Você não pega, não. Mas eu já peguei. Então, é só 1, é 1 e 2. Vamos lá. 2. Esse apresenta 4 camadas eletrônicas. Correto, né? 4 camadas eletrônicas. Então, aqui é o número 4. 4 camadas. Então, letra D de Dudu. É a resposta certa. Ok? Então, é meio na chupeta essa questão aí, né? Será que tem outro exemplo? Tem. Não, tem não. Número 4. Então, pronto. Então, agora a gente acabou a configuração eletrônica, mais ou menos, né? E vamos entrar em número quântico. Matéria nova, viu, gente? A gente tem 15 minutos ainda, dá para começar. Ok? Deixa eu só abrir outro slide aqui. Números quânticos. Isso aqui é uma matéria extra, certo, gente? Números. Deixa eu só apagar isso aqui. Uma matériazinha extra, até eu gosto de números quânticos. Não, meu amigo, eu vou perder tempo tirando isso aqui nesse curso. Então, a gente vai estudar números quânticos. A gente vai aprender números. O que é que a gente vai aprender com números quânticos? A gente vai aprender a configurar os elétrons. Você olha para um elétron e vai configurar. Por exemplo, a primeira configuração que você faz de um elétron é o seguinte. Primeiro, quantas camadas? Certo? Que você já sabe. Número de camadas de elétron, você já sabe. Certo? Aí você vai saber, por exemplo, se um átomo é mais energético que o outro, em virtude dele ter mais camadas ou menos camadas. Ok? Depois você vai saber nível energético dos elétrons. Eles estão no subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Então aqui você já mais ou menos sabe esses dois aqui. Certo? Terceiro, como é que você vai configurar através de números quânticos é o seguinte, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Você vai saber o quê? Rotação espacial não, eu colocar aqui, rotação espacial. Orientação espacial, desculpe. Esse primeiro e esse segundo ponto, vocês têm mais ou menos uma ideia. Mais ou menos não, você tem quase que total ideia aqui. A orientação espacial, vocês ainda não sabem. Como assim, professor? Os elétrons, a gente imagina que seja uma esfera, né? Imagina o planeta Terra girando ao redor do Sol, ok? Vocês sabem que o planeta Terra tem um eixo de inclinação, né? Certo? Esse eixo de inclinação. Esse aqui é o tipo de orientação espacial. Então, cada planeta girando ao redor do Sol, ele tem um eixo de inclinação. Próxima aula eu vou até trazer uns isoporzinhos para a gente mostrar bem direitinho. Certo? Então, os elétrons girando ao redor do núcleo, os elétrons, como são esferas, eu não tenho nenhuma esfera aqui, eles têm um determinado eixo. Por exemplo, um elétron aqui, o núcleo, ele pode girar aqui, ó, perpendicularmente ao redor do núcleo. Certo? Próxima aula, com certeza eu trago a bolinha. Maria Clara tem ali. Certo? O elétron pode girar perpendicularmente. Porém, o elétron pode girar como? Inclinado assim. Certo? Inclinado para um lado, inclinado para o outro. Fazer esse giro ao redor do núcleo. Certo? Então, essa inclinação do elétron girando ao redor do núcleo é a chamada orientação espacial. É através também de um número quântico. Certo? Eu vou até colocar aqui, ó, número de camadas. A gente vai ver que é o N.
Nível energético dos elétrons é o L, minúsculo. A gente vai ver. Orientação espacial, a gente vai chamar de M minúsculo. É o número quântico magnético. E a gente vai saber o sentido de rotação. Que vai ser o S. Então, a gente vai saber, por exemplo, um elétron da configuração. Se eu colocar uma configuração eletrônica, essa questão tem configuração eletrônica? Tem. Por exemplo, nós temos aqui 19 elétrons. Então, nós temos esses dois elétrons aqui, ó. Certo? Esses dois primeiros elétrons aqui, esses dois elétrons, a gente vai saber em qual camada ele está, você já sabe. A gente vai saber qual é o subnível, você também já sabe. Aí, desses dois aqui, a gente vai saber qual é a orientação espacial dele. Ele está girando em qual? Como? Ele está girando inclinado, perpendicular. E qual é o sentido de rotação? Ele está girando no sentido horário e anti-horário. Olha aí a viagem, certo? Em números quânticos. De cada elétron, você tem que saber a posição, a camada, tem que saber o subnível. Desses dois aqui, vocês mais ou menos já sabem, certo? Dos outros dois números quânticos, a gente vai saber o quê? A orientação espacial, como é que ele está girando, a inclinação, se ele está a 90 graus, se ele está girando assim, e também que está no sentido horário. Eita, alguém brigou com não sei quem aí. Não sei quem foi. Ana, Ruana. você tá dormindo. Tá, o pau tá cantando aí. Cuidado pra não dormir mais. Eita, dana. Eita, o menino tá reclamando que não tá dormindo mais. Tá Não. dormindo de novo. Tá dormindo, não. Durma, meu querido. Pronto. Acho que o cabo tava brabo, viu? Certo? Então, desses elétrons, a gente vai saber 4 coisas. A gente vai saber a camada e o subnível, que vocês já sabem. Se você pegar esses aqui, ó, qual camada esses dois elétrons estão? Estão na primeira. Qual é o subnível S? Então, dos 4 números quânticos, que são 4, a gente já sabe 2. Né? Aí a gente vai saber o quê? Qual é a orientação espacial dele? Será que ele está girando perpendicularmente ao núcleo? Será que está com um eixo inclinado? Certo? E depois a gente vai saber no quarto se ele está girando no sentido horário ou anti-horário. Certo? Isso aqui são os números quânticos. Então, números quânticos, o primeiro, o número de camadas eletrônicas. Se vocês quiserem anotar isso aí, eu agradeço. Certo? Número de camadas eletrônicas, a gente diz que é o número quântico principal. Vou colocar aqui, principal. Número quântico principal. Certo? Esse segundo número quântico é o número quântico secundário. O número de camadas eletrônicas é o N maiúsculo, ou N minúsculo. As pessoas botam, vou colocar N minúsculo, porque tudo está minúsculo aqui, certo? É o N minúsculo. Daquele elétron, qual é a camada dele? O número quântico principal é a camada que ele está, certo? Qual é o subnível? Aí é o chamado número quântico secundário. Se eu tiver o número quântico secundário, eu estou perguntando o subnível que ele está, o subnível daquele elétron. Se é o subnível S, P, D ou F. Ok? A orientação espacial é o número quântico magnético. Certo? E o sentido de rotação é o chamado spin. Lembra daquele brinquedo de spin? Certo? Que ficava girando? Mais ou menos desse sentido é o spin. Como assim magnético? Relaxa. Certo? Eu quero que vocês anotem primeiro isso aqui, que os números quânticos que a gente vai ver são 4. Ok? A gente vai ver o número quântico principal, que está relacionado com o número de camadas. A gente vai ver o número quântico secundário, que está relacionado com o subnível mais energético. Certo? A gente vai ver o número quântico magnético, que está relacionado com a orientação espacial dele. Certo? Eu vou trazer umas bolinhas na próxima aula e a gente vai ver já a orientação espacial. A gente vai ver um elétron girando assim e a gente vai ver um elétron girando inclinado. Certo? E a gente vai ver o número quântico chamado spin, que vai dizer se ele está girando no sentido horário ou está girando no sentido anti-horário. Ok? Tudo hoje? Não, relaxa, na próxima aula. Por hoje, eu quero que vocês anotem só quais são os tipos de números quânticos. São 4. Principal, secundário, magnético e spin. Certo? E o que é que cada um está relacionado, professor? Deixa eu só salvar isso aqui. O principal está relacionado com o número de camadas.
O secundário está relacionado com o subnível mais energético. O magnético está relacionado com a orientação espacial e o spin está relacionado com o sentido de rotação. Anota só isso aqui, Matheus. A gente vai começar a entender na próxima aula que vai começar cada um, viu? Anota só isso aqui, ó. É bom Professor, anotar? Oi. orientação espacial é tipo inclinado. É, inclinado. Por exemplo, um elétron pode estar... Vamos fazer isso aqui, ó. Esse copo é o núcleo, aqui está o elétron. Estão vendo aí, todo mundo? Deixa eu colocar... Eu tô. Tô vendo. Deixa eu ver só se eu... Cadê? Pronto, dá pra ver aí. Então você tem um núcleo e você tem um elétron aqui. Ó. Digamos que esse aqui é um... Ele pode estar girando assim, ó, perpendicularmente, fazendo um ângulo que é 90 graus, né? Assim. Ou paralelamente. Está girando assim. Mas esse elétron pode ter uma inclinaçãozinha assim, ó. Aí fica girando assim, tá vendo? Ele pode ter uma inclinaçãozinha e fica girando assim. Ou ele pode estar inclinado para o outro lado, ó. Aí fica girando assim, ó. Certo? Quando eu trazer a bolinha na próxima aula, aí fica tranquilo. Ele pode estar girando assim, ó. Certo? Ao redor do núcleo. Ou seja, existem algumas possibilidades desse elétron ter um eixo de inclinação e que ele está girando ao redor. Pode estar girando assim, meio tortinho para cá, para cá. Então, o número quântico magnético vai dizer qual é a orientação espacial dele. Certo? Lembrando que... Deixa eu só trazer isso para cá. São muitas orientações, gente. Segundo as pesquisas, segundo os cientistas, não. Por exemplo, se você estiver no subnível S, você só pode ter um tipo de orientação espacial. Certo? Se você estiver no subnível P, você pode ter 3 orientações espaciais. Se você estiver no subnível D, você pode ter 5 diferentes inclinações. E se você estiver no subnível F, você pode ter 7. Lembrando, qual é o número máximo de elétrons do subnível S? São 2, né? Quantas orientações ele tem? Metade, 1. Tá vendo? Subnível S, você pode ter no máximo 2 elétrons. Qual é a orientação espacial dele? Só uma. Um tipo de orientação. Vamos para o subnível P. Qual é o número máximo de elétrons do subnível P? São 6. Quantas orientações espaciais ele pode ter? 3. Então, a orientação espacial, quantas orientações eles podem ter, é a metade da quantidade máxima de elétrons daquele subnível. Entenderam aí? Então, o número de orientações que ele pode ter, né, é a metade da quantidade máxima de elétrons do subnível. Exemplo, subnível S são 2 elétrons máximo, uma orientação espacial, a metade. Certo? Subnível P, 6 elétrons máximos. Quantas orientações espaciais? Metade de 6 é 3. Subnível D, 10 orientações, ou 10 elétrons máximos no subnível D. Quantas orientações espaciais máximas ele tem? 5. Lembra que eu vou trazer desenho disso aqui, certo? Quando for o número magnético. E o subnível F, você tem 14 elétrons máximos. Quantas orientações máximas você tem? 7. Certo? Então, os elétrons, eles podem ter no máximo 7 orientações espaciais diferentes. E o sentido... Oi. Então é sempre a metade? O número de orientações espaciais daquele subnível é a metade do número de elétrons máximo daquele subnível. Tipo, Subnível 14 P. é 7, desse jeito? Se o subnível P, se tiver no subnível P, só tem 3 tipos de orientações, porque ele tem 6 elétrons máximos, entendeu? Subnível D, ele tem 10 elétrons máximos, no máximo 10 elétrons, ele tem quantas orientações espaciais? 5. Certo? Então fica 1, 3, 5, 7. S, P, deu F. Mas está tudo anotado aqui, para vocês anotarem aí. Né? E o sentido de rotação, ou está girando no sentido horário, ou está girando no sentido horário. Certo? A gente vai ter que saber, por exemplo, de cada elétron aqui, vocês vão ter, quando a gente acabar o número quântico, você vai saber essas 4 classificações aqui. Essas duas, provavelmente, vocês já sabem. Né? Então, se eu perguntar de qualquer elétron aqui, desses aqui, você sabe qual é a camada e qual é o subnível. Certo? Desses aqui, qualquer um, você já sabe qual é a camada e qual é o subnível. Porém, a orientação vocês não sabem ainda, nem o sentido de rotação. Mas é fácil, viu? Fácil. Ok? Anotaram isso aqui, gente? Lembrando que eu gostaria que todo mundo anotasse tudo
sobre números quânticos, certo? É uma aula rápida, acho que nas próximas 2 aulas a gente acaba. Certo? Então, na próxima aula a gente vai ver o número quântico principal. Número quântico principal. Certo? E tem a ver com o quê? Com a camada. A camada de cada elétron. Certo? Então, daqui, por exemplo, você sabe o número quântico principal de cada um. Desses 2 aqui, qual é o número quântico principal? Desses 6 aqui, qual é o principal? A gente vai ver. Certo? Eu não sei se sexta-feira vai ter aula, né? Porque pode ser que seja antecipado um feriado aí. Mas, se for antecipado, mas não é o colégio que está antecipando, não, viu? É o governo. Se ele antecipar, ele vai fazer o decreto daqui para amanhã. Aí a gente avisa no grupozinho lá se sexta tem aula. Amanhã não tem, né? Vai ter alguma atividade? Vai, vou fazer. Fazer atividades. Mas é configuração eletrônica. Acho das atividades que a gente fez, que é KBO. KBO. Acabou? Acabou. 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 KBO. A pessoa tem acabou, aí bota acabou. Sexta não é pra ter, não. Ah, rapaz, se não for feriado, tem aula, né, meu amigo? Ok? É bem capaz numa redação do Enem, em vez de colocar acabou, isso às vezes acontece, viu? A gente tá usando muito essas abreviações. Por quê? Bota PQ. Você bota VC. Certo? Qualquer um é bota QL, QR. Vai dar certo, é bota VDCT. Nunca ouvi falar. Vai dar certo, VDCT. Aí bota na redação, acabou, aí bota acabou. Aí, puf, zero a redação. Cuidado. Às 17 horas eu tenho que ir, Luiz. Mas às vezes, meu amigo, o costume faz o cara fazer errado. Tem muita gente que faz isso. Certo? Então, se não tiver